E aí, meu time? Pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo de resolução de questões de criminalística para a sua prova. Portanto, a gente resolveu 10 questões aqui, vamos resolver mais 10 agora. As 10 primeiras foi sobre princípios, aquela parte introdutória de conceito, histórico da criminalística, né? Agora a gente já vai para a outra parte de gente grande, que mais cai em prova, que é a parte de provas. Vocês vão ver. Várias questões são sobre provas, beleza? Provas dentro da criminalística, prova policial, cadeia de custódia, exame de delito. Então, questões atualizadas aqui com o próprio pacote anticrime, tá? Então, vamos jogar para cima, sem mais delongas. Vamos lá. Professor, como que você passou em 8 concursos, 24 anos? Muita gente pergunta isso, né? Muitos alunos perguntam isso. É aqui, ó, resolvendo questões. É onde a gente separa os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres. Então, óbvio que tem que ler Lei Seca, que também é um estudo que ninguém gosta, e tem que resolver muitas questões. Essa é a grande chave, tá? Vamos para a questão 11, então. Pacote anticrime alterou a legislação penal processual penal. Sem novidade. Sobre as medidas adotadas atualmente na preservação das provas, sendo a alternativa correta. Pronto. O isolamento da área é a primeira medida a ser adotada. O Código de Processo Penal diz que primeiro vem o reconhecimento e não o isolamento. Primeiro é a preservação ou reconhecimento. Até primeira etapa da cadeia de custódia é o reconhecimento. Por isso que tem aquele mnemônico que eu utilizo. Quer ver aqui? Primeiro, tá lá no meu Instagram, essa foto com o mnemônico das 10 etapas da cadeia de custódia. Mas aqui dá para eu anotar aqui também para vocês. Reis fica, trepa e descarta. Descarta. Descarta é a última etapa. Então vem primeiro reconhecimento, RE de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento, que é diferente de acondicionamento, e por fim, descarte. Pode conferir aí, são 10 etapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 fases da cadeia de custódia aqui para vocês com este mnemônico. Reis, fica, trepa e descarta. Só para vocês lembrarem. Não leva a ferro e fogo. Ah, professor, tô falando besteira. Não. Bizu, para lembrar. Técnica de memorização que ajuda demais, tá? Vamos para a letra B, então. O reconhecimento é a parte em que a vítima é identificada ainda na cena do crime. Não, não necessariamente. Né? Reconhecimento, eu vou reconhecer o local do crime, não a vítima em si. Letra C. O reconhecimento corresponde à distinção dos elementos com de potencial interesse para a investigação. Opa, perfeito, perfeito, perfeito. Está no Código de Processo Penal. Reconhecimento é a distinção, é a diferença dos elementos que vão servir para a investigação. Eu vou separar aqueles elementos que podem ter relação com o fato dos que não têm nada a ver com o fato. São os vestígios. Então, eu vou reconhecer os vestígios. O reconhecimento é essa etapa da distinção dos elementos com potencial interesse para investigação. Perfeito. Letra C, o nosso gabarito. D. Fixação é a fase que os elementos de potencial interesse são levados ao laboratório, onde serão... Não. A etapa ou a fase que leva os elementos, os vestígios para os laboratórios é o transporte. Tá aqui o transporte, tá? Transporte. E não a fixação. Fixação é a descrição, tá? Fixação é a descrição daquele local. Beleza. Já tiro, então, fixação. Vou arrumar a câmera aqui. Pronto. Fixação não é também. Rastreamento. O rastreamento dos elementos de interesse se inicia após iniciar seu transporte para unidades onde serão analisados, laboratórios. Não, pessoal, rastreamento, na verdade, é toda a cadeia de custódia. Toda a cadeia de custódia, tá? E não tem nada a ver com esse somente após iniciado seu transporte, não. O rastreamento do vestígio já começa aqui, ó, com reconhecimento. Então, letra C, o nosso gabarito. 12. C ou E, né? Padrão CESP. Certo para análise C para certo, E para errado. A nulidade por falta de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios é absoluta. E aí, você marcaria certo ou errado, pessoal? Errado, errado.
A nulidade por falta de corpo de delito não é absoluta. O processo pode seguir. O processo pode seguir sem problema nenhum, tá? Tá aqui errado o gabarito. Vem aqui comigo. Lembra, quando uma prova é considerada ilícita, ela é desentranhada do processo. Ela é desentranhada do processo. O que eu faço para lembrar? É como se fosse um câncer numa pessoa. A pessoa está com câncer no pulmão. Eu só vou ali, por meio de uma quimioterapia ou radioterapia, bater naquelas células dentro do pulmão que estão ruins. Só tira aquela parte podre. A pessoa permanece, continua viva. Então tem que preservar a pessoa, tem que preservar o processo. Então não há que se falar em nulidade absoluta por falta de exame de corpo de delito. Beleza? Inclusive baseado também no princípio da paz de nullité de Sans-Grief. Um princípio em francês, paz de nullité de Sans-Grief, significa não há nulidade sem prova do prejuízo para o réu, sem prova do prejuízo para a defesa. Isso é o que diz o princípio da paz da nullité de Sans-Grief. Tá? O Sans-Grief, sei lá, falar francês. Estou aqui para acertar a questão junto com vocês. 13. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Então, quando o crime deixar vestígio, em regra, né? Tá falando aqui que é em regra, não tá falando que é sempre. Em regra, a ação penal não vai ser recebida se não tiver o exame pericial do corpo de delito. Tá certo, tá certo. Por quê? Quando o crime deixar vestígio, o exame de corpo de delito é obrigatório nos termos do artigo 158. São chamados crimes não transeuntes, infrações que deixam vestígios. Correto. 14. Os cadáveres, as lesões externas e os vestígios deixados no local do crime serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. Pessoal, padrão, certinho. O perito ele vai tirar foto de como o local se encontra. Ainda que aquele local não foi preservado da maneira correta, ainda que aquele local seja considerado, classificado como inidôneo, né? O perito vai chegar lá, vai tirar foto do jeito que as coisas estiverem, na posição em que forem encontrados. E aí depois, na hora de relatar, é que ele vai falar, ó, relata aqui que apesar do corpo estar de cabeça para baixo, ele pode, quando a pessoa morreu, possivelmente estava de cabeça para cima, porque o local não foi preservado da maneira correta. Então depois ele vai relatar. Mas as fotografias vão ser do jeito que o pessoal tiver lá. Então 14, gabarito correto. 15. Um socorrista não troca as luzes entre atendimentos. E sem qualquer intenção, acaba sujando as vestes de uma vítima de homicídio com sangue do socorrido anterior. Então tá, ele foi socorrer uma pessoa e acabou sujando aquela pessoa com o sangue de outra pessoa. Ao chegar no local, o perito criminal entende necessária a coleta do sangue encontrado nas vestes do cadáver, estranhando a ausência de lesões hemorrágicas no corpo da vítima. Ué, não tem nenhuma hemorragia no corpo, mas tem sangue aqui espalhado? Tá, beleza. Após exames laboratoriais, descobre-se que o vestígio de sangue coletado não tinha relação com o caso de homicídio. Nessa situação, a mancha de sangue citada pode ser considerada um exemplo de... Pessoal, o que está cobrando? A classificação dos vestígios. O vestígio ele pode ser considerado verdadeiro ou real, que, portanto, tem relação com o fato, com a dinâmica dos fatos. Tá? Ele pode ser considerado ilusório, que é quando ele não tem relação com os fatos e nem foi colocado lá de forma intencional, então foi só uma ilusão mesmo. E ainda pode ser considerado forjado, quando ele não tem relação com os fatos, mas foi colocado lá de maneira intencional, só para prejudicar o bom andamento da persecução criminal, e que, portanto, pode ser crime de fraude processual tipificada lá no Código Penal, assim como também se quem forjou esse vestígio, quem forjou esse vestígio for agente público, responde por crime de abuso de autoridade, conforme a Lei 13.869 de 2019, e não no Código Penal, em razão do princípio da especialidade. Pegou a visão? Então, o vestígio pode ser verdadeiro, ilusório ou ainda forjado. Qual que a questão está cobrando? Vamos lá. A questão pediu o quê? Falou que ele não tem relação, aqui ó, não tinha relação com o caso de homicídio, e ele foi colocado lá sem intenção de prejudicar ninguém, sem intenção de alterar a verdade dos fatos, sem intenção de prejudicar o juiz na hora da análise, ou o perito. Então ele é considerado vestígio ilusório, porque não tem relação com os fatos e não foi colocado lá de forma intencional. Se tivesse aqui com intenção, aí seria o vestígio forjado. Beleza? Vestígio frustratório não tem essa classificação. O vestígio verdadeiro é que tem relação com os fatos. Esse aqui não tem relação com os fatos, tá? Indígena trianguloso, nada a ver.
Então é isso. Pega a visão aí. O vestígio pode ser ilusório, forjado ou verdadeiro. No caso aqui, em apreço, na situação em comento, letra A, vestígio ilusório. 16. Em 2009, um artigo publicado pela revista Tribunais reconheceu a rastreabilidade como um dos elementos da cadeia de custódia. 10 anos depois, o pacote de crime dividiu o rastreamento do vestígio em etapas, incluindo uma que representa. Então, o rastreamento que eu falei para vocês são todas as 10 etapas. Está falando o que eles querem? Uma que representa o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial respeitando suas características e natureza. Olha só, recolher o vestígio. Qual a afirmativa que apresenta o nome dessa etapa? Reconhecimento, isolamento, coleta, transporte e armazenamento. É meio óbvio, né? Essa aqui tá fácil. Coleta, senhores. Coleta, coleta. Sem novidade. Está lá no Código de Processo Penal esse conceito. 17. Assinar a alternativa incorreta. Em termos legais, vestígio é todo objeto ou material bruto, visível, latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Certinho. Vestígio é todo objeto, material bruto, visível, latente, que pode ter relação com a infração penal. Beleza. Tá certo. Tá querendo a incorreta. Professor, isso aí que tá falando é evidência, não? Não. Evidência é a que tem relação comprovadamente, cientificamente com a infração penal. Aqui não falou nada de comprovado. Então, em tese, ainda era um vestígio. Não era uma evidência. Então, tá certa a letra A. B. O prazo máximo para elaboração do laudo pericial é de 10 dias, não podendo ser prazo prorrogado. Errado. Pode sim a prorrogação do prazo. Letra B é o nosso gabarito. Pode ser prorrogado sim. Beleza? Então vamos lá. Letra C. Cadeia de custódia pode ser definida pelo conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Certinho? Conceito de cadeia de custódia para vocês, previsto no artigo 158A do Código de Processo Penal. Letra D. Será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios. Beleza? Não podendo suprir a confissão do acusado. Perfeito. Confissão não pode suprir o exame de corpo de delito e ele é indispensável, obrigatório ou imprescindível quando deixar vestígios. Letra E. O laudo é o documento nos quais os peritos descreve minuciosamente o que examinaram e responderam aos quesitos formulados. Laudo é o documento, os peritos descrevem minuciosamente. Perfeito. Eu falei nas aulas teóricas, pessoal, no nosso curso aqui de criminalística, que o documento criminalístico mais completo é o laudo. Então, há essa descrição minuciosa, inclusive, tem até um mnemônico, né? Poxa, Dudu, que história do caramba. Trata das 7 partes do documento criminalístico. Beleza? Então, 17, também está certa a letra E, pediu a incorreta, que é B de bravo. B de bravo. B de bravo. É isso aí. Vamos para 18? 18. Imagine uma suíte ou uma casa de 5 cômodos situada em um terreno morado de 450 metros. Beleza. Uma suíte, uma casa com um terreno de 450 metros. Ninguém entrou na suíte após o crime. Então, em tese, tá tudo preservado. Beleza. Há na suíte um cadáver cuja morte nitidamente foi violenta. E os demais vestígios do crime se concentram ao redor do corpo. Ok. Considerando as classificações locais de crime, a suíte pode ser considerada. Então, está pedindo a classificação do local de crime. A. Local imediato, certo. Local idôneo, certo, também falou que ninguém entrou. Externo, opa, não é externo. Não é externo porque é dentro de uma casa, dentro de uma suíte, uma casa. Então é interno. Beleza. Local imediato? Não, já falamos que é imediato. Local imediato, ok. Idôneo, ok. E interno, ok. Perfeito. Gabarito, letra C. Vamos para as outras. Imediato. Inidôneo? Não, não é inidôneo. Inidôneo seria se alguém tivesse entrado lá na suíte e alterado ali aquele local. Se ele já tivesse sido violado. Aí seria inidôneo. Beleza? Idôneo significa correto. Inidôneo, errado. Então, local imediato também não. Então, é isso. Letra C, o nosso gabarito. A questão número 18. Vamos lá. 19. Acerca dos conceitos das classificações locais de crime, assinale a alternativa incorreta. Local de crime é toda a área onde tem ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia. Reclame as providências da polícia?
Não, local de crime, na verdade, é onde teve um suposto fato criminoso, um crime, não tem nada a ver com a polícia aqui. Mas, bom, vamos colocar aqui, vamos deixar ela de lado. Vamos deixar ela de lado, vou até apagar aqui esse xizinho, porque se precisa da polícia é porque provavelmente houve um crime, né? Ninguém vai chamar a polícia à toa assim, pelo menos é na teoria. Tá, vamos deixar ela de lado, tá pedindo a incorreta. B, o local imediato é a área onde ocorreu o fato. Beleza? É nesse ambiente que se procede o exame muito cuidadoso de todos os detalhes. Corretíssimo. Letra C. O local mediato compreende as adjacências do local do crime. Certo? Inclusive são sinônimos, né? A área intermediária entre o local onde ocorreu o fato e a grande bem exterior que pode conter vestígios relacionados ao fato sob investigação. Tá certinho também. Aquele nem, né? Nenhum nem outro. Tá certo. D. Local de crime é a porção de espaço compreendida em um raio que tendo por origem o ponto no qual é constatado o fato. Olha, então aqui está mais completo, né? Se entenda de modo a abranger todos os lugares em que aparentemente, necessário ou presumivelmente, hajam sido praticados pelos criminosos atos materiais preliminares ou posteriores à consumação do crime e com eles diretamente relacionados. Perfeito. Corretíssimo. A questão está pedindo a incorreta, a letra D está perfeita. Letra E. O local de crime é considerado preservado ou não violado quando é devassado após a prática da infração penal e antes do comparecimento dos peritos ao local em detrimento da perícia. Pessoal, o local de crime é considerado preservado quando ele é devassado? Óbvio que não. Quando ele é devassado é porque ele foi violado, então não é preservado. Tá? Gritante esse erro aqui na letra D, na letra E. Letra E da questão 19, tá? Este aqui vai ser nosso gabarito. A letra E, a letra A, apesar de que não está completamente certa, a gente tem que ter essa malandragem, essa sagacidade de prova, para não responder de cara uma letra sem olhar nas outras. Tá vendo? Então, muito importante ler todas as alternativas para a gente marcar que está mais errado, que a gente tem certeza. Então, aqui a banca considerou a 19A como certa. Local de crime é toda área onde tem ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia. E o que, obviamente, está muito errado é essa letra E, nosso gabarito, 19E. É isso mesmo. 20. Cenário alternativo que apresenta o conceito de vestígio forjado. Lembra do vestígio forjado? Aquele que foi colocado de forma intencional lá para prejudicar o perito, o juiz ou o jurista. Vamos ver. Letra A. Todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção de produzir com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos originais produzidos pelos autores da infração. Certinho. Vamos ver as próximas. Todo elemento encontrado no local do crime que não esteja relacionado às ações e cuja produção não tenha ocorrido de maneira intencional. Não. Aí é o ilusório. Forjado é que tem a forma intencional. C. Aquele que, após depuração da equipe pericial, conclui ter relação com os fatos. Opa! Se tem relação com os fatos, é vestígio verdadeiro e não forjado, né? Então, não é letra C. Letra D. Aqueles vestígios que são encontrados no centro de crime parecem relacionados ao fato investigado. Também não. Vestígio verdadeiro. Todo elemento material produzido diretamente pelos atores da infração e ainda que seja produto direto das ações do cometimento do delito em si. Se foi realmente em relação ao cometimento do crime, então é um vestígio verdadeiro. O nosso conceito de vestígio forjado, apesar da redação não ser muito boa dessa questão, é realmente a letra A. Todo elemento encontrado no local do crime, cujo autor teve a intenção de produzi-lo com o objetivo de modificar o conjunto dos elementos produzidos pelos autores da infração. Vestígio forjado, lembra que está forjando alguma coisa, está tentando ludibriar, enganar o perito ou o juiz. Questão 20, letra A. É isso aí. A gente finaliza aqui, pessoal, o nosso estudo da criminalística. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês até o presente momento. Espero contribuir, ainda que minimamente, para com a sua aprovação e estamos sempre à disposição dos senhores para sanar eventuais dúvidas, elogios, críticas, sugestões, estamos sempre aí à disposição de vocês, tá? Contem comigo sempre. Um forte abraço, façam uma excelente prova. E é nóis, estamos juntos, até depois do fim.